Muito bem, estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Nossa primeira live da semana. Live Tira Dúvidas Neurociências. Tira Dúvidas Neurociências. Nossa. Neurociências. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só fixar aqui a mensagem. Vamos lá. Fixado. Vamos à nossa live, né, nosso conjunto de lives semanais, começando essa segunda-feira com Tirar Dúvidas de Neurociências. Boa noite, Iosef, Regina, Dalston, sejam bem-vindos à nossa live Tirar Dúvidas. Vamos falar sobre neurociências e qualquer tema correlato. Eu vou responder as dúvidas das caixinhas que chegaram ao longo do dia e quem mais tiver qualquer pergunta, fica à vontade para mandar aqui, tá bom? Nossa live para a gente ter um contato mais próximo, aberto ao público, seja você que já é aluno, você que não é aluno ainda, é o momento da gente poder conversar e tirar a dúvida de vocês com mais calma. Então, sem mais delongas, eu vou compartilhar aqui as perguntas que chegaram ao longo da caixinha. Aqui foi entrando aí, pessoal, aperta aqui no coraçãozinho, segura para poder divulgar a live para mais gente, aperta aqui nesse aviãozinho aqui, ó, manda para todo mundo que você conhece aí que pode querer saber mais sobre neurociência, sobre saúde mental, que é um momento de vocês aprenderem gratuitamente aqui comigo um pouquinho mais sobre o ser humano, numa perspectiva científica. Então, sem mais delongas, deixa eu começar a responder as dúvidas das caixinhas aqui. Eu vou começar por essa pergunta que chegou mais cedo. Vamos lá. Como você conduziria uma paciente diagnosticada com TAG e borderline? Boa pergunta, excelente pergunta. Vamos passar por algumas etapas. Primeiramente, vamos definir esses dois transtornos. TAG, para quem não sabe, é a sigla para transtorno de ansiedade generalizada, que é um dos transtornos de ansiedade mais conhecidos, né, mais comuns, onde não é possível se apontar um gatilho muito específico, único que gera aquela ansiedade, mas a pessoa tem essa hiperatividade em algumas áreas do cérebro, porque ela tem um processo de ansiedade mais constante com diferentes gatilhos, existe de fato uma generalização do estímulo, como a gente ensina lá na aula sobre condicionamentos, né? A gente fala muito sobre generalização do condicionamento. E o borderline é um transtorno de personalidade, tá? Então os transtornos de personalidade, eles são traços mais estáveis, que tem muito a ver com a forma com que a pessoa se expressa perante a sociedade, perante o mundo, geralmente com uma conduta não muito aceita socialmente, e com isso o borderline ele tem algumas características específicas de a pessoa muito intensa, a pessoa com uma reatividade emocional exacerbada, um medo do abandono e muito mais. Ambos os quadros nós temos aulas específicas sobre elas lá no nosso curso de Neurociências na Prática Clínica. Temos uma aula inteira para falar sobre a neurociência da ansiedade e uma aula inteira para falar sobre o transtorno de personalidade borderline. E se vocês assistirem a aula lá, vocês vão ver que em ambos os casos a gente tem um padrão em comum. Por isso que a neurociência desses dois quadros mostram por que é muito comum a gente ter esses dois diagnósticos na mesma pessoa. Porque nós vamos ter uma hiperatividade da amígdala cerebral, aquele centrinho lá no cérebro associada ao alerta, à vigília, mas que em excesso causa justamente o estresse, o medo, a ansiedade, e um mau funcionamento do córtex pré-frontal, ou seja, uma dificuldade de regular as emoções através dessa conectividade córtico-límbica, né? Ou seja, córtico, córtex, mais especialmente o córtex pré-frontal, sistema límbico, nosso sistema de emoções e memórias. Então, isso é muito presente no borderline, onde a gente fala sobre aquela reatividade emocional exacerbada. A pessoa da qual ela tem uma reatividade maior do que a média da população em termos de situações que a estressam. E uma conduta não muito bem aceita socialmente perante essas questões. Então, justamente, é esse mau funcionamento do córtex pré-frontal associado à inibição dos nossos impulsos, ao nosso planejamento mais complexo, à nossa capacidade analítica, ao gerenciamento das emoções e uma hiperatividade da amígdala cerebral. E a hiperatividade da amígdala cerebral é justamente um dos principais pontos associados à ansiedade. Então, se eu tenho o meu centro de medo hiperativado, naturalmente sou uma pessoa mais propensa a entrar nesses processos fisiológicos de medo perante diferentes estímulos. Porque o que é a ansiedade? A ansiedade é uma resposta fisiológica de medo, mas
perante a uma situação do futuro, né? Então eu projeto alguma situação do futuro e com isso eu sinto medo. Então, só contextualizando um pouco sobre o que são esses transtornos e qual é a ligação neurocientífica entre eles. Agora, tendo isso em vista, é importante que a gente saiba que o transtorno de personalidade, ele é um traço estável do qual a gente consegue sim gerar uma melhor qualidade de vida, mas nós temos uma menor chance de uma remissão total dos sintomas. Enquanto um transtorno de ansiedade generalizada, ele pode vir a retornar em algum momento, mas a gente consegue alcançar com alguns pacientes uma remissão total dos sintomas patológicos, tá? Como assim? Ansiedade todo mundo tem que ter, não existe a possibilidade de a gente viver sem ansiedade, mas a ansiedade patológica, que é aquela que gera sofrimento exacerbado, disfuncionalidade, dificuldade de convívio social, essa ansiedade é possível ter uma remissão completa de sintomas em alguns casos, né, a ponto da pessoa não mais estar enquadrada num transtorno de ansiedade generalizada. Então, assim sendo, nós teremos um alvo muito maior na ansiedade do que diretamente no quadro do borderline. Hoje, a abordagem padrão ouro para tratamento de transtorno de personalidade borderline é considerada a DBT, a terapia comportamental dialética. Enquanto para o transtorno de ansiedade generalizada é a TCC clássica, a terapia cognitivo-comportamental. Eu sempre menciono, quando eu converso com mais profundidade sobre isso com os meus alunos, que essa questão de padrão ouro ela não é uma obrigatoriedade, no sentido assim, você só pode fazer essa abordagem, não é isso. Mas é o que hoje a comunidade da psicologia, da psiquiatria, da psicologia mais especificamente, costuma considerar aí como linha de frente. Mas, mais uma vez, enquanto o transtorno de personalidade é um traço mais estável, o quadro de ansiedade é um quadro mais reversível. E com isso, então, o primeiro alvo deve ser justamente aqueles processos ansiogênicos que vão até mesmo intensificar o quadro ali do borderline. Então é trabalhar, e aí tem que ser feita uma análise muito detalhada, uma anamnese detalhada, para entender o que gera ansiedade naquele paciente, né? As cognições disfuncionais, os pensamentos, as crenças, o ambiente, deve-se levar em consideração também a questão do enriquecimento ambiental, o que essa pessoa vive, que pode ser um fator externo gerador de ansiedade. Aí a gente tem que levar em consideração hábitos de vida, que a gente explica em todo o curso de neurociências como que cada hábito impacta em quadros de ansiedade, por exemplo. Como, por exemplo, a pessoa que ela tem uma má qualidade de sono, a pessoa que não pratica exercício físico, a pessoa que ela toma café depois de meio-dia em altas doses. Então tudo isso influencia de alguma forma no quadro de ansiedade e a gente vai tratar o quadro de ansiedade em si. Quando for o caso ali trabalhar a reestruturação cognitiva, dessensibilizações sistemáticas, que no transtorno de ansiedade generalizada nem sempre faz sentido, mas em alguns casos pode ser. Então, tratar do quadro de ansiedade, esses quadros que eles são mais reversíveis, aí quem sabe pode ser pensado ali em trabalhar diretamente o quadro do borderline, não pensando, né, de uma forma mirabolante, fazer a pessoa nunca mais manifestar esses sintomas, mas pensando no manejo deles, que como eu falei hoje, é considerada aí uma abordagem linha de frente, a DBT, que é a terapia comportamental dialética. Vocês podem se inteirar um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Respondido? Não tiver ficado claro, vocês me falam aí, tá? Bom, alguém mandou mensagem aqui. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem foi entrando aí, pessoal, aperta aqui no coraçãozinho, segura para poder divulgar live para mais gente, para mostrar para o algoritmo que você se interessa em aprender sobre neurociências aplicadas. E no aviãozinho aqui também, ó, manda para todo mundo aí que você conhece que pode querer aprender mais sobre neurociências. É uma live gratuita aqui para a gente poder, em alguns minutinhos, aprender sobre neurociências juntos, seja você que é aluno, você que ainda não é aluno nosso. Lucas, estou com peniqueira no corpo. Pode ser devido à ansiedade? Luciana, eu vou confessar que eu não sei o que significa peniqueira. Pode ser que seja uma palavra mais regional, né? O que é isso? Peniqueira é coceira, é dor, que tá pinicando, isso que é piniqueira? Eu não sei o que significa isso, tá? Se você puder me esclarecer, aí eu posso te ajudar um pouco de uma forma um pouco mais assertiva, tá? Deve ser uma palavra que a gente não usa muito por aqui. Coceira, ok. Então, Luciano, olha, pode ser, mas é difícil te falar isso, porque o que pode causar coceira? São
milhares de coisas diferentes podem causar coceira. Pode ser uma alergia, pode ser ansiedade, pode ser o tecido que você está usando, mas sim, existe a possibilidade dos fatores psicológicos influenciar na sua percepção sensorial. Até justamente por isso que a dor, né, ela é considerada uma experiência não só sensitiva, como também emocional. Então a dor ela vai muito além apenas de uma questão física, ela também envolve uma percepção psicológica daquele sentido. E a coceira, na verdade, esse é um tema de debate, mas muitas vezes já foi apontada, biologicamente falando, como se fosse uma percepção anterior à dor. Então, é como se o coçar fosse uma informação sensorial menos intensa, mas muito semelhante ali, vai no mesmo sentido da dor. Por mais que algumas outras evidências buscaram refutar essa ideia também. Mas enfim, fato é que nós estamos falando sobre as nossas percepções sensoriais. A percepção sensorial, ela vai passar pelo nosso corpo. Vamos pegar o cérebro aqui, né? Então, bem aqui no nosso centro, aqui não dá para ver exatamente, que não é bem dividido nesse sentido, mas mais ou menos por aqui a gente vai ter o nosso sulco central. E no sulco central, ele divide o cérebro no meio em termos de frontal, né, a parte anterior e a parte posterior. E com isso, nós temos aqui no nosso córtex frontal ainda, logo antes desse sulco central, nós teremos o nosso córtex motor primário e já no lobo parietal temos o nosso córtex somatosensorial primário. Então esse córtex somatosensorial ele tem a ver com a percepção primária mesmo ali das nossas sensações. Então, por exemplo, eu estou com um tecido aqui que está me dando alergia, ou estou com uma etiqueta aqui que está me pinicando, aí beleza, o córtex somatosensorial ele mapeia aquilo. Mas o que vai gerar um incômodo, o que vai gerar realmente aquilo ali ser desagradável, aquilo ali te fazer sofrer, não é o córtex somatosensorial, são as estruturas lá do seu sistema límbico, como por exemplo aqui, circulando o seu corpo caloso, nós temos o córtex do símbolo anterior, que é uma estrutura muito associada à percepção emocional da dor. Assim como também outras estruturas, como a ínsula, né? A ínsula fica escondida aqui no cérebro, tá? Então, essa região que parece mais uma orelha, essa área que também tem a ver com a percepção mais emocional da dor. Então, várias estruturas diferentes podem estar associadas a isso e estruturas mais associadas às nossas emoções, memórias, estruturas do sistema límbico. Então, com isso, depois eu monto aqui que eu montei todo. Então, com isso, a gente precisa entender de que fatores emocionais, psicológicos, como estresse e ansiedade, podem influenciar na nossa percepção sensorial das coisas. Mas é importante que você sempre busque também entender os possíveis fatores fisiológicos, tá? Porque são raros os casos que o fator emocional ele é o único causador. Geralmente ele é um influenciador de uma questão física. Então, se você tem sentido coceiras constantes, se você tem sentido esse pinicando constantemente, é importante você fazer uma investigação médica para saber se não tem tido algum processo alérgico, algum processo nesse sentido. E muito provavelmente, se você sente que é uma pessoa ansiosa, que você tem tido muito estresse, isso tem gerado alguma influência nessa percepção, mas eu não posso te afirmar com toda certeza que ela é a questão primária que está te causando isso, tá? Então a gente sempre tem que ter esse pé no chão, esse cuidado, beleza? Respondido? Qualquer dúvida, podem falar aí, tá bom? Deixa eu pegar, temos mais 3 perguntas aqui, quem mais for tendo pode deixar aí também, tá bom? Existem evidências sobre EMT e neurofeedback? É uma boa pergunta também. A gente tem aula sobre neurofeedback e teremos em breve uma aula sobre o EMT, tá? Para quem não sabe, EMT significa estimulação magnética transcraniana. Estamos falando sobre técnicas de neuromodulação, técnicas que buscam modular diretamente o funcionamento do nosso cérebro, né? Então, a partir de equipamentos, de maquinarias que são feitas para isso. A gente lançou uma aula sobre o neurofeedback, e o neurofeedback ele possui evidências interessantes, mas precisa ser mais estudado. Muitas pessoas afirmam coisas que não podem ser afirmadas ainda sobre neurofeedback. Que é uma abordagem super eficaz para tratamento de ansiedade, depressão, de TDAH.
Ele foi mais estudado primariamente ali para quadros de epilepsia e depois começou a ser estudado para TDAH. Existem evidências interessantes, mas ainda limitadas. E principalmente quando a gente fala sobre transtornos psiquiátricos, como ansiedade, depressão, a evidência é mais limitada ainda. Então precisa ser mais estudado. É tudo que a gente pode falar sobre isso. Não é uma abordagem, eu não posso chamar que é de uma pseudociência, não é, um campo que tem sido estudado com seriedade, mas que ainda são feitas muitas extrapolações, a gente ainda não tem evidências concretas, robustas, para a utilização em diferentes quadros ou neurofeedback. Agora, sobre a EMT, a estimulação magnética transcraniana, eu considero que ela é uma abordagem para esses transtornos psiquiátricos, principalmente depressão, mais promissora, porque a robustez da sua evidência científica é maior. Nós temos uma robustez de evidências considerável para a estimulação magnética transcraniana, principalmente para quadros de depressão resistentes. Então, hoje é indicada a EMT para quadros de pessoas que não responderam bem a, por exemplo, a medicação antidepressiva. Então é muito importante que a gente saiba diferenciar as coisas, colocar o pé no chão, saber de que ainda assim mais estudos precisam ser feitos, mas a estimulação magnética transcraniana é uma abordagem interessante que tem sido cada vez mais estudada e que tem demonstrado bons resultados para quadros de depressão resistente. Tá? É importante que você seja atendido por um profissional treinado, qualificado para isso. Eu sei que médicos podem utilizar, fisioterapeutas podem utilizar, e não sei mais quais outros profissionais podem utilizar a abordagem da estimulação magnética transcraniana, mas tem que ser uma pessoa treinada que vai saber fazer isso de forma sob medida para o paciente, tá bom? E aí vai ser feita a estimulação de áreas específicas do cérebro, com protocolos bem feitos, onde a gente sabe ali que pode ter alguma ligação com o quadro de depressão. Existem muitos estudos que mostram diferentes redes, como por exemplo a rede frontoestriatal, que ela está ligada aí à depressão. Então tem que ser feito um treinamento do profissional para ele saber exatamente como estimular para aquele quadro em específico, tá? Vamos lá, temos mais duas perguntas, sejam bem-vindos, todo mundo que entrou por aí. Quem tiver qualquer dúvida sobre neurociências ou temas correlatos, comportamento, saúde mental, fica à vontade para deixar aí, beleza? Parabéns, muito clara a explicação. Que bom, Luciana, fico feliz de saber que tenha feito sentido. Obrigado. Se tiver qualquer outra dúvida, pode mandar, tá? Vamos lá. Como tratar procrastinação? Essa também é uma boa pergunta e um ponto importante sobre procrastinação, tá? Qualquer abordagem que ela busque ser simplista, ou seja, busque resumir a procrastinação a um único fator, ela geralmente vai ser incompleta. Ou seja, a procrastinação ela não é nem sequer um transtorno, né? Não existe lá no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, procrastinação. Isso não é considerado um transtorno específico. Mas a gente sabe bem o que significa procrastinação quando a gente fala sobre isso, mas nem sempre a gente para pensar nos inúmeros fatores que podem estar associados à procrastinação. Então, por exemplo, tem muito vídeo por aí focando demasiadamente na ideia da motivação, como se o procrastinador fosse uma pessoa pouco motivada. Outras pessoas já focam muito na ideia da disciplina. A pessoa que procrastina é uma pessoa indisciplinada. Aí, motivação tem a ver com as vias mesolímbicas, os circuitos de prazer e recompensa. Disciplina tem a ver com o córtex pré-frontal, com a estrutura de funções executivas. Aí já vai ter gente que vai falar pseudociência, não, isso aí é porque você tem um trauma do útero da sua mãe, isso, aquilo, não sei mais o quê. Ou seja, as pessoas tentam resumir esses quadros a questões muito específicas, mas fato é que a procrastinação é um quadro que pode surgir por diferentes mecanismos, tá? Então, por exemplo, existe uma ligação entre ansiedade e procrastinação. Mas por que, Lucas? É muito simples, né, a gente parar para pensar. O que é ansiedade? Neurocientificamente falando, o que é ansiedade? É uma resposta fisiológica ligada à proteção, ao medo, né? A resposta de medo perante um estímulo futuro. Ou seja, basicamente eu estou inseguro quanto ao meu futuro. É isso. Isso é ansiedade. Então, se eu estou inseguro quanto ao resultado daquilo que pode vir a acontecer no futuro, eu tenho um comportamento de evitação muitas vezes. Esse comportamento de evitação é como se fosse um mecanismo de proteção para não ter que lidar com aquilo. Então eu vou pegar aqui um exemplo. Imagina que
eu preciso estudar para aquele concurso público. Mas eu já estou ansioso pela ideia de que eu não vou passar. Ou seja, eu já tenho uma cognição disfuncional, um medo, uma ansiedade da frustração que eu vou sentir lá na frente se eu não passar, do julgamento que eu vou ter das pessoas, do meu auto-julgamento. Então, a minha ansiedade, o meu medo da frustração leva a um comportamento de evitação. E assim, eu evito lidar com aquilo para não ter que lidar com esse medo, com essa ansiedade. Então, a procrastinação ela tem uma ligação com ansiedade. Ela pode ter uma ligação sim com motivação, porque se não existe nenhum fator motivacional para aquele hábito, de fato eu não tenho por que me movimentar. O meu cérebro ele faz um cálculo que é mais ou menos o seguinte: qual que é o nível de recompensa que isso aqui vai me dar em comparação a qual que é o nível de esforço que eu tenho que dedicar a esse hábito. Se o esforço que eu tenho que dedicar é muito maior do que a recompensa que eu não saio do lugar. É aquela ideia de economia de energia. Ou seja, para que eu vou gastar energia com uma coisa que vai me desgastar muito e não vai me recompensar em nada? Não faz sentido, né? Então, eu preciso de um componente recompensatório para aquele hábito. Qual que é o ganho que isso me gera? Qual que é o prazer que eu alcanço com essa determinada atividade? Então, por que a gente fica hipermotivado, por exemplo, a fazer coisas que nos distanciam dos nossos objetivos muitas vezes? Né? Por exemplo, eu posso querer perder um tempão ali em jogos online, celular, em comidas gordurosas, hiperpalatáveis, pornografia. Por quê? Tudo isso ativa diretamente o circuito de prazer do meu cérebro. Agora, se eu quero estudar, também precisa existir um componente motivacional, algum prazer envolvido. O que eu ganho estudando? Bom, se a minha ideia, por exemplo, estou estudando para um concurso público, eu preciso ter em mente qual que é a recompensa de passar naquele concurso público. Poxa, eu vou ter aquele trabalho dos meus sonhos, eu quero trabalhar com aquilo. Então, por exemplo, eu mesmo, durante a minha graduação, para quem não sabe, quando eu entrei para a graduação de Ciências Biológicas, o meu objetivo era trabalhar com perícia criminal. Então, eu tinha muita vontade de entrar para a Polícia Federal, para a Polícia Civil. Depois, com o tempo, eu fui mudando meus objetivos, as minhas metas. Mas naquele momento, eu genuinamente queria ser um perito criminal. Era o meu objetivo. E eu fui muito dedicado a esses estudos durante o primeiro ano ali da minha graduação. Justamente porque eu sabia que era uma coisa recompensatória para mim. Ah, pode ser que eu não pense tanto assim no trabalho, mas eu penso na estabilidade financeira, na segurança, em poder comprar aquele carro dos meus sonhos, em poder viajar para aquela cidade, aquele país que eu sempre quis conhecer. Então, existe um componente prazeroso. Agora, perceba que eu falei de que às vezes a gente fica hipermotivado a fazer coisas que nos distanciam também daquilo que é importante pra gente. E até vamos lançar um vídeo, não sei se já foi lançado, acho que vai ser lançado ainda na semana que vem, falando do porquê que às vezes a motivação nos afasta dos nossos objetivos, porque nesses casos eu estou hipermotivado no sentido inverso. Eu estou hipermotivado a continuar fazendo as coisas que me tiram do meu foco. Aí entra a habilidade do meu córtex pré-frontal, né? A habilidade aqui dessa parte da frente do cérebro, que é a nossa parte associada à disciplina, é a nossa parte associada à postergação da recompensa, de pensar assim, poxa, beleza, pode ser, eu quero, por exemplo, chegar no meu shape, o corpo dos meus sonhos. Pô, é muito prazeroso comer agora aqui 5 fatias de pizza de calabresa. Mas eu tenho um objetivo maior que eu quero alcançar lá fora. E eu vou inibir o meu impulso primário para poder alcançar um objetivo que se alinha mais com os meus princípios, meus valores. Então, aí entra o córtex pré-frontal. Ou seja, percebe que não existe uma única coisa associada à procrastinação. Existe um conjunto de fatores que vai desde ansiedade, inseguranças, motivação, disciplina, inibição de impulsos, enfim, tudo isso pode estar ligado à procrastinação. A gente precisa lidar com os casos um por um, tá bom? Respondido? Acho uma pergunta da Dai Ribeiro aqui, ó. Lucas, comprei seu curso de neurociência e hipnose e não comecei a aula de nenhum dos dois. Sou psicóloga e quero sair da prefeitura e ir para a clínica. Sugere eu começar por qual? Estou procrastinando. Bom, a gente está falando de procrastinação aqui e veio na hora, né? Espero que essas dicas aqui te ajudem de alguma forma. Mas vamos lá, vou te ajudar quanto a isso, tá?
Bom, você falou que você já é psicóloga. Então, depende do quão rapidamente você quer começar a aplicar, por exemplo, a hipnose. Se a sua intenção é, Lucas, eu quero ser uma hipnoterapeuta e eu tenho uma certa urgência para começar a aplicar a hipnose nos meus atendimentos, eu quero me divulgar dessa forma, eu te recomendaria começar pelo curso de hipnose, porque você já vai começar a aprender estratégias práticas para fazer isso com seus pacientes. Mas se você não tem uma urgência de começar a aplicar essa hipnose com as pessoas, eu recomendaria começar pelo curso de neurociências. Porque o curso de neurociência, eu costumo dizer que hoje ele nos dá a base necessária para qualquer tipo de terapia. Não é que o curso de neurociência ele vai ficar te ensinando milhares de técnicas terapêuticas, não é esse o foco. Mas ele vai te dar um raciocínio clínico muito melhor embasado, independente da abordagem que você queira trabalhar. Então eu até considero de que todo terapeuta hoje poderia começar aprendendo neurociências para só depois realmente escolher uma abordagem para trabalhar. Então, eu diria isso. Como você já é psicólogo, você já conhece, já tem sua abordagem de tratamento, já tem um leque aí de técnicas e abordagens, mas se você não tem uma urgência para começar a aplicar a hipnose, comece pelo curso de neurociências, que ele vai te dar uma bagagem teórica e prática muito boa. Mas se você por acaso já tem pensado em nas próximas semanas aí começar a aplicar a hipnose, aí comece pelo curso de hipnose, tá bom? Respondido? E começa com calma, né? Não precisa assistir igual uma série do Netflix. Assiste uma aulinha por dia, se tiver. Eu sempre um ponto que ajuda muito a gente a parar de procrastinar é dividir isso em pequenas metas. Então, é muito melhor você assistir hoje a primeira aula ali deve ter o quê? 10 minutos? Porque a gente tem aula que tem 10, que tem 5, que tem 40, que tem 1 hora. Então, assiste a primeira aula, você já começou. Aí a lei da inércia, né? É mais fácil continuar o que começou do que começar do zero. Então vai aos pouquinhos, faz o que você conseguir diariamente e a gente vai estar lá à disposição para te ajudar com qualquer dúvida que você tenha. Tá bom? Bom, temos uma última pergunta aqui da caixinha. Quem mais tiver dúvida pode deixar no chat aí também, tá? Fiz neuropsicologia clínica, mas ainda não atendo, tenho insegurança. Eliana, não, Elilian, é isso, né? Elilian, eu entendo perfeitamente, essa é uma questão muito comum, tá? De psicólogos, terapeutas, psicanalistas, pessoas que se formam, mas não sentem a segurança ainda para atender. Isso é muito comum. Eu já dei muita aula para alunos assim, mentoria para alunos assim, e eu posso te afirmar com toda certeza que aprender neurociência de forma mais aprofundada vai te ajudar a ter mais confiança para os seus atendimentos. Por quê? Eu não sei se você já faz parte do nosso curso de neurociências ou não, se você quiser me mandar aqui abaixo, mas dominar as neurociências te permite ter a certeza que você sabe o que você está fazendo, que você entende a patologia do seu paciente, você entende a origem daquilo que ele está te falando cientificamente, você entende quais abordagens fazem sentido sob a luz das neurociências e até mesmo o seu discurso ele faz muito mais sentido, você tem mais valorização do seu trabalho. Então hoje eu defendo fortemente isso, os alunos falam aí, tem vários depoimentos lá no destaque do curso, de que aprender neurociências é fundamental para ganhar confiança nos seus atendimentos. Porque assim você está respaldada pelo melhor que a gente tem em ciência avançada sobre a psicologia humana, né, sobre o cérebro, sobre o comportamento, para que você possa estar tranquila de entender o que o paciente está te falando e entender qual tipo de abordagem faz sentido para aquele quadro. Então eu considero que as neurociências elas vão te ajudar muito quanto a isso, tá bom? Vamos lá. Ansiedade é excesso de futuro? Não. E essa é uma boa pergunta, porque é uma simplificação que muitas pessoas trazem por aí, mas que eu considero muito simplista. Por quê? Sim, a ansiedade ela está ligada ao futuro. Ela sempre vai estar. Por quê? Fisiologicamente falando, ansiedade e medo não são muito diferentes, exceto pelo contexto em que aquela resposta surge. Então, enquanto o medo é uma resposta a uma ameaça iminente, a ansiedade é uma resposta a uma ameaça futura, seja ela real ou não. Então, ou é porque eu sei que eu vou ter que lidar com algo, ou porque eu estou projetando que talvez eu vou ter que lidar com algo, né? Até porque a gente não sabe de nada, a gente só projeta. Então, eu estou projetando o futuro e respondendo fisiologicamente com medo perante aquele estímulo. Assim sendo, a ansiedade está ligada ao futuro, sim. Porém,
Você resumir a ansiedade e excesso de futuro é bastante simplista, porque na verdade o presente e o passado estão diretamente ligados a essa experiência também. Por quê? Você está sentindo ansiedade no momento presente. Ou seja, são as suas cognições disfuncionais de hoje, são as suas crenças disfuncionais, as suas vias neurais que geram essas respostas presentes no agora que estão gerando isso. E por que o seu passado também influencia? Porque é justamente com base nas minhas vivências, nos meus traumas, nas coisas que eu vivi ao longo da minha história, que eu vou realmente construindo as minhas crenças, os meus traumas, as minhas vias neurais. Então, as vias neurais que estão hoje representando os seus maiores medos, elas foram criadas ao longo da sua história de vida. Existe até uma frase que eu gosto muito, que não sei se a gente pode resumir a isso, mas que em muitos momentos faz sentido, que é a ansiedade é quando você projeta o seu passado no seu futuro. Ou seja, muitas das nossas inseguranças é isso, é você projetando aquilo que você viveu no passado num possível futuro onde você tenha que lidar com algo parecido. Então a ansiedade é passado, é presente, é futuro, sempre vai estar ligado ao futuro, mas também constantemente vai estar ligado ao passado e sempre vai ser uma experiência presente, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha feito sentido para vocês. Ficou alguma dúvida sobre qualquer uma dessas perguntas, alguma pergunta adicional que vocês queiram fazer? Se não tivermos mais perguntas, nós vamos finalizando a live. E você que é aluno do curso de Neurociências, tá bombando. A gente teve recentemente aí uma enxurrada de alunos novos, acho que foram 115 alunos num único dia. Então, a gente está respondendo todo mundo, tá? Hoje mesmo eu entrei na plataforma, respondi vários alunos por lá. Até amanhã eu termino de responder todo mundo. Deixa suas dúvidas por lá que eu estou sempre respondendo o pessoal. E se você não é aluno do curso de Neurociências ainda, vai lá no link da biografia. Você tem 15 dias de garantia incondicional para fazer parte da maior comunidade de neurociências aplicadas à terapia da atualidade. Com muito conteúdo do básico ao avançado para qualquer pessoa dominar esse tema de forma 100% aprofundada, tá bom? Lucas, posso me colocar como especialista em neurociências com seu curso ou não? Dai, essa é uma boa pergunta, tá? E eu não consigo te responder nem com sim ou não. Por quê? Legalmente falando, o título de especialista é para pessoas que são pós-graduadas em uma especialização. Então, eu, por exemplo, sou pós-graduado em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais, então eu tenho o título legal de especialista em neurociências. Só que, no nosso jargão pessoal, nós costumamos falar que uma pessoa que conhece aprofundadamente determinado assunto é um especialista na área. Eu nunca vi alguém ter problemas jurídicos legais porque se intitulou especialista sem ser. Se você se intitula mestre, doutor, aí tudo bem. Mas o especialista, ao mesmo tempo que ele é um título legal, ele também é uma palavra cotidiana que a gente utiliza. Então, eu utilizaria mais especial, por exemplo, vamos supor que eu trabalho com TCC. Então, eu trabalho com TCC com foco em neurociências, aplico as neurociências no meu processo para não dar margem de interpretação. Mas, como eu falei, eu nunca vi isso realmente dar problema para alguém. Então, eu não posso te incentivar a fazer, mas isso acaba acontecendo aí no nosso dia a dia, beleza? Mas o nosso foco no curso de Neurociências é te dar um conhecimento que vai transformar a sua carreira. É te ajudar a conseguir psicoeducar melhor seus pacientes, ter um raciocínio clínico mais embasado e conseguir ter mais valorização do seu trabalho. Isso no seu próprio discurso já vai ficar muito claro. E a gente ensina lá no curso de Neurociências, inclusive, exatamente como que você faz para pegar o conhecimento em neurociências e aplicar até mesmo nas suas divulgações. A gente ensina como fazer isso por lá. Então, o nosso curso ele tem um registro na biblioteca RDA, ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, não é uma pós-graduação, porque a proposta é justamente conseguir te ensinar você investir num valor muito menor, por um tempo muito menor e com uma didática infinitamente superior, apenas aquilo que você realmente vai utilizar na sua prática clínica, tá? Então pode vir sem medo, são 15 dias de garantia incondicional para você testar o curso. Maravilhosa live, que bom que você gostou, Cláudia. Amo o curso, realmente nos leva ao mais profundo. Obrigado, que bom que está fazendo sentido para você o curso. Qualquer live, eu li live ali e troquei. Qualquer dúvida, você pode mandar lá
no curso que a gente vai responder você por lá, tá bom? Vamos crescer nessa comunidade. Eu estou muito feliz em ver a repercussão do curso. Suas lives são sempre uma aula, obrigada. Eu que agradeço, Dai, pela sua presença. Rodrigo, por que você decidiu cursar psicologia? Olha, essa é uma boa pergunta também. Porque eu iniciei no universo das terapias aprendendo sobre hipnose, uma ferramenta milenar, mas a minha preocupação era justamente sobre aprender hipnose numa perspectiva científica com base em neurociências. E eu fui me especializando ao longo do tempo em aprender a neurociência por trás da hipnose e, posteriormente, a neurociência por trás dos processos psicológicos terapêuticos. Abrimos a nossa clínica, né, a maior clínica de hipnoterapia de BH, uma das mais bem avaliadas do mundo no ramo da hipnose, que hoje nós temos a psicoterapia convencional por lá também, estamos colocando um psiquiatra para atender. E chegou num ponto que eu já estava sendo muito conhecido por falar sobre saúde mental. Eu fiz inúmeros cursos de psicologia, né? Eu mesmo, por exemplo, já domino do início ao fim sobre terapia cognitivo-comportamental, abordagens que são baseadas em evidências. Mas ainda assim, por mais que eu considere que existem muitas etapas a serem cumpridas antes de uma regulamentação da psicoterapia, eu entendo o argumento de pessoas que falam de que é estranho uma pessoa que trabalha com saúde mental não ter uma devida graduação. Não é que eu defenda que isso deva ser um ponto a ser colocado em pauta, porque eu mesmo tenho inúmeros alunos que são terapeutas integrativos, psicanalistas, que trabalham com muita ética, seriedade e eficiência e que não têm a graduação formal em psicologia. A psicoterapia é uma atividade livre no Brasil, então pessoas sem a graduação podem aplicar. E eu mesmo, pela minha própria experiência clínica, já atendi um monte de pacientes que passaram por psicólogos criminosos, eu não tenho medo nenhum de falar isso, que tiveram abordagens tão antiéticas e ineficientes que a gente pode falar claramente que foram psicólogos criminosos com seus pacientes. E já conheci inúmeros terapeutas integrativos que tinham uma profundidade de trabalho com seus pacientes muito superior à média que a gente vê de psicoterapeutas convencionais. Isso não é uma regra. Também existem inúmeros psicólogos extremamente eficientes que trabalham numa linha convencional ajudando pacientes com seriedade e também existem um monte de terapeutas integrativos fazendo condutas criminosas com seus pacientes também, trabalhando com pseudociências das mais diversas possíveis. Aí a gente entra num debate político sobre qual que é o papel do Estado na regulamentação disso, né? Será que o Estado ele é um bom gestor sobre ou seja, a pessoa que ela está afiliada a um conselho, necessariamente ela tem uma abordagem melhor, mais eficiente e tudo mais? Aí é muito da opinião de cada um. Hoje, legalmente falando, não é. Hoje, legalmente, qualquer pessoa pode fazer a psicoterapia. E eu costumo dizer que isso tem um lado incrível e um lado terrível. E aí vai muito da opinião de cada um. Eu não vou ficar aqui defendendo um lado nem outro. Mas fato é que eu considero que para a psicoterapia ser restrita aos psicólogos, a gente deveria passar por algumas etapas. O primeiro delas é a gente aumentar consideravelmente a carga horária de neurociências, práticas baseadas em evidências, metodologia científica da faculdade de psicologia, a gente ter uma seriedade nesse trabalho, aproximar a psicologia de uma área de fato da saúde, assim como todas as outras, não tem nenhuma área da saúde que a pessoa não tenha que aprofundar em biologia humana. Então, por que a psicologia seria diferente? Teremos que ter filosofia ainda por um bom tempo, mas a gente também precisa que os estudos científicos sobre psicoterapia avancem para que a gente consiga ter uma prática mais padronizada, para que a gente consiga regular o que pode e o que não pode ser feito. Então, para mim, é um caminho amplo a ser seguido ainda, mas eu tomei a decisão de ter a graduação formal, primeiro por uma questão de título mesmo, afinal, as pessoas muitas vezes não entendem o porquê que uma pessoa que trabalha com terapia não tem a graduação, e porque eu considero que num mundo ideal nós teremos uma psicologia forte e eu quero já fazer parte dessa comunidade quando isso acontecer. Tá? É basicamente isso. Posso colocar na minha bio, por exemplo, como formação em neurociências? Pode. Se você não deixar entender de que é uma pós-graduação, uma graduação, você pode falar que você possui formações em neurociências e que você trabalha com base em neurociências, com base em evidências. Isso você pode colocar assim. Beleza?
Curso Terapia Ocupacional. O curso está me ajudando bastante. A neurociência, ela precisa estar dentro da escola, com certeza, né? Fico feliz que está fazendo sentido para você. E eu acho que a neurociência precisa, sim, chegar para um público mais amplo. Eu também acho muito boa a live, excelente live. Obrigado, Patrícia. Fico feliz de saber que você está gostando da live também. E na quinta-feira a gente tem live aqui de novo, tá bom? Então, quinta-feira teremos live aqui novamente. Até lá, é nessa semana ou é na semana que vem? Eu acho que é nessa semana mesmo. Você que é aluno do curso de Neurociências, quarta-feira agora nós temos a nossa aula exclusiva dos alunos, tá? Uma aula que a gente vai falar sobre borderline. Então, vai ser uma aula completa no Zoom, ao vivo com vocês. Eu vou mandar lá no grupo de alunos para a nossa aula completa. E se você não é aluno ainda, corre lá pro link da biografia e vem fazer parte dessa comunidade que você pega a aula ao vivo dessa quarta ainda, beleza? Tamo junto, pessoal. Boa noite para vocês. Boa semana. Vamos que vamos. Continua me acompanhando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.